Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXPlay Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E nesse episódio, nós conversamos sobre violência doméstica. E para falar conosco, nós convidamos as delegadas responsáveis pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Caxias do Sul, Thalita Giacomitti Andrich e Carla Zanetti. Acompanhe que tá bem interessante. Delegada Thalita, delegada Carla, primeiramente quero agradecer a vocês pela presença aqui no UXPlay Podcast. Eu sei que o tempo de vocês é curto, né? São muitas demandas, mas abrindo uma janela para a gente conversar um pouco aqui sobre esse assunto que é tão importante, tão atual, né? Que é a questão da violência contra a mulher. Muito obrigado pela presença de vocês e por terem disposto esse espaço aí para a gente conversar. Tá certo, Jorge, muito obrigada também. A gente agradece a acolhida, o convite, né, aqui do UXPlay Podcast para esse nosso bate-papo e principalmente porque a gente acha que é super necessário, né, estar nesses espaços para trazer informação para que a gente possa trabalhar na prevenção também da violência contra a mulher. Carla, também, muito obrigado pela tua presença aqui para a gente fazer essa troca, né? Obrigada, Jorge, pela oportunidade. E também eu quero ressaltar a importância desse debate para as mulheres que estão vivendo isso, porque a gente sabe que tem muita subnotificação da violência doméstica e muitas vezes elas não identificam a situação que elas estão passando como violência doméstica, porque nem sempre é só lesão corporal que se configura a violência doméstica, então por isso que a gente está aqui para esclarecer essas questões. E tu já traz um tema bem importante que justamente é o ponto de partida, né? Muitas vezes a mulher não percebe a agressão que ela está sofrendo, porque nem sempre, né, não é apenas, digamos, a agressão física. Existem várias formas, né, de agressão psicológica, moral, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso e principalmente em que momento a mulher deve, né, procurar a delegacia e se conscientizar que está sofrendo algum tipo de agressão, que às vezes acredito que seja complicado para a própria mulher perceber que está sofrendo isso, não é? Thalita, Carla, pode ser Thalita? Tá Pode. certo. Fique à vontade, viu? Não tem uma Tá regra bem. aqui, vamos tranquilo. Tá certo, obrigada, bem tranquilo. Bom, sim, Jorge, existem, né, como a delegada Carla colocou, diversas formas de violência. No nosso trabalho, a gente tem como base principalmente a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que veio para trazer mecanismos de proteção à vítima, mas também para estabelecer quais são as formas de violência. Com essa lei é que foram delimitadas e caracterizadas as formas de violência contra a mulher. Os crimes, eles já existiam, eles seguem existindo no nosso Código Penal, mas as formas de violência a Lei Maria da Penha nos trouxe de uma maneira bem clara. Então, sim, nós temos a violência física contra a mulher, que são esses crimes que aí a gente entende como até os mais graves, né, de lesão corporal, de lesões mais graves ou de lesões mais leves e também a questão da vias de fato, que é uma contravenção penal que não deixa lesões, mas que é caracterizada por empurrões, por tapas, que não deixam muitas vezes lesões, mas que também caracterizam uma infração contra a mulher. Depois a gente trabalha com a violência psicológica, né, que é uma violência verbal, muitas vezes, na maioria das vezes, né, em que há um crime, inclusive, que a gente chama, que tem esse nome de violência psicológica, porque ele se caracteriza com constrangimentos, humilhações, limitações do direito da mulher, muitas vezes no relacionamento, constrangimentos em relação à maneira como ela se porta, a maneira como ela vive, podem caracterizar esse crime de violência psicológica. Dentro dessa violência psicológica, a gente também trabalha com os crimes que são muitas vezes verbais, né, de ameaça ou o crime de perseguição, também é um crime que a gente percebe como uma violência psicológica, que é o fato do agressor, né, reiteradamente insistir em ter contato, em perseguir a vítima, porque não aceita muitas vezes o término, né, do relacionamento, e mesmo a vítima tentando estabelecer um limite de não contatar, de não se aproximar, o agressor acaba invadindo esse espaço, e tem esse crime que a gente também chama de perseguição.
E depois disso a gente tem também a violência moral. É uma violência que também ela se caracteriza muitas vezes com a questão verbal, né, que são os crimes de injúria, de difamação, de calúnia, principalmente o de injúria, é o que a gente mais visualiza no nosso dia a dia. O que é isso, né? São as ofensas, são os xingamentos que se proferem, né, em forma de ofensa aí contra as mulheres, das mais variadas formas. Depende realmente de cada vítima, de cada agressor, é que vai se externar essa ofensa verbal aí para essa vítima. Mas a gente também tem outras formas de violência no âmbito da violência doméstica, que é a violência patrimonial, que se externa através de alguns tipos de crimes também que podem existir com o término de uma relação, por exemplo, apropriação de bens, às vezes, das vítimas, furto de bens das vítimas, depois que o casal já está separado, né, divorciado, ou também um controle patrimonial, um controle do dinheiro, um controle até dos objetos com que a vítima, o dano aos objetos com que a vítima trabalha, por exemplo, a gente pode enquadrar nesse crime, nessa forma de violência que é a violência patrimonial. É comum a destruição do material de trabalho, notebook, celular é o principal. Celular é o principal. Ou, né, vamos pegar um exemplo, a vítima é uma pessoa que trabalha na área da beleza, é manicure ou trabalha na estética. Danificar os objetos dela de trabalho, quebrar o celular, ou é uma pessoa que trabalha em escritório, usa notebook, celular hoje com as redes sociais também é muito utilizado. Então, uma forma de violência patrimonial para que gere realmente essa consequência, que é uma destruição e uma limitação até da independência, né, da independência financeira dessa vítima. E aí, claro, a gente tem também uma outra violência que acontece, que também está estabelecida na Lei Maria da Penha, e que pode acontecer dentro do âmbito doméstico, da violência doméstica, que é a violência sexual, né? Então, aí a gente teria os crimes de natureza sexuais, que a gente chama, que são os crimes de estupro, de importunação sexual, são crimes que também a gente trata na nossa delegacia. Porque as pessoas, às vezes, esquecem que o estupro está acontecendo dentro de casa, com a pessoa, entre o casal, né? Exatamente, e é mais comum do que a gente imagina. Existe com frequência em registros desta natureza de vítimas, né, mulheres sendo estupradas no âmbito doméstico por seus companheiros ou companheiras, né, que as obrigam de maneira violenta, com ameaça, a manter a relação sexual, não aceitando, né, um não, e acabam praticando esse crime dentro do ambiente doméstico também. É comum e a gente nota isso no nosso trabalho. Agora é difícil para a mulher perceber, talvez, isso que está acontecendo dentro de casa, né? Que dica, que recado vocês podem passar para essas mulheres que passam por isso, né? Que momento ela vai buscar a delegacia para fazer esse registro? Porque acredito que muitas vezes ela nem sabe que está sofrendo. Tu trouxe o exemplo aqui do celular, do notebook. Isso talvez aconteça numa separação, mas também dentro de casa, enquanto estão casados, naquele cerceamento da tua liberdade de trabalhar profissionalmente. Carla? É importante isso, porque normalmente a violência doméstica ela não começa com agressões, né? Vai dando sinais menores, começa com ofensas, começa com empurrões, com agressões leves. E a gente chama que existe um ciclo de violência, que começa com uma fase de tensão, a fase de explosão, que pode não gerar uma lesão corporal, mas existe uma fase de explosão, que é onde ocorre o crime e a violência em si. E depois vem a fase de lua de mel, que é quando o agressor se arrepende, promete mudar, né? E aí depois volta todo esse ciclo. O que a gente observa essa tendência? E existem estudos sobre isso. Que cada vez que esse ciclo se repete, normalmente, no momento de explosão, a agressão vai se tornando cada vez mais grave. Então, por que é importante já observar antes, nesses momentos iniciais de violência doméstica? É já procurar a delegacia, ou existem também, se não se sente confortável na delegacia, o município tem rede de proteção, tem o centro de referência da mulher na prefeitura, no 3º andar, que pode conversar com uma assistente social, com uma psicóloga, até para explicar o que está acontecendo, o que está incomodando naquele relacionamento, para ajudar a identificar, né? Então, normalmente, essas agressões leves, que começam com uma ameaça, com uma ofensa, com um tapa, isso vai se intensificando.
Então, por isso que é bom essa mulher prestar atenção nos sinais que ela tem nesse relacionamento, né? Que não tá uma coisa saudável. E não é saudável tanto para ela como para os filhos presenciarem isso, porque vai ser o modelo de família que ele vai ter, né? Então, isso tudo vai gerar efeitos não só para a mulher, mas também para os filhos dessa relação. Né? Que acaba sendo nocivo para eles também. Agora, geralmente, quando a gente pega essas explicações, a gente está sempre trazendo para a questão da agressão física, como eu disse anteriormente. Mas, psicologicamente, a pessoa pode procurar a delegacia? Como que ela faz para fazer essa denúncia, não é? Sim, a denúncia ela pode ser feita na Delegacia da Mulher, aqui em Caxias, e também pode ser feita no plantão, que trabalha 24 horas ali no Jardim América. E também, vamos supor, a pessoa mora aqui em Caxias, sofreu a violência aqui, eu vou lá para os meus parentes no interior de Vacaria, por exemplo. Ela pode registrar o boletim de ocorrência lá e depois se manda para a delegacia competente. Ela pode registrar em qualquer lugar, tá? O boletim de ocorrência. Ela pode solicitar essa medida protetiva também, tanto no plantão, na Delegacia da Mulher ou outra delegacia que ela procurar. Existe também a possibilidade de um registro online, pela delegacia online, que foi aberto ali no período da pandemia, essa possibilidade. Só que ela não tem como pedir medida protetiva, tá? Então, ela pode fazer um registro inicial por lá, mas para solicitar a medida tem que ser na delegacia de polícia. E a questão da medida protetiva, foi importante, Carla, tu trazer essa questão. Existe algum critério, por exemplo, para solicitar a medida protetiva? Está acontecendo agressão física ou ameaça de morte, não é? Ou não. A pessoa, né, a vítima, vai até a delegacia e tem essa pressão psicológica, por exemplo, ela pode já pedir uma medida protetiva? Pode sim. Só que o que a Lei Maria da Penha exige? Que seja uma violência praticada na unidade doméstica, né? Numa relação íntima de afeto na unidade doméstica entre pessoas aparentadas ou consideradas aparentadas. Então, por exemplo, numa relação de vizinhança, né? O meu vizinho está me incomodando, eu sou mulher, moro no andar de baixo, ele está causando tumulto de noite ou ele está me ameaçando. Isso não é uma relação de violência doméstica, isso é uma relação de vizinhança e não cabe pedir medida protetiva, tá? Então, tem que ter esses requisitos da lei. Que normalmente os casos mais tranquilos mãe e o filho agride a mãe, marido e mulher, namorados, companheiros, né? Então, esses são os casos mais clássicos da violência doméstica. Mas vamos supor assim, eu divido o apartamento com um colega, né? Ou com um amigo, né? E ele acabou me agredindo. É um caso também de aplicar a Lei Maria da Penha, porque eles estão na unidade doméstica que aconteceu a agressão. Agora, vocês acreditam que as mulheres estão procurando mais os seus direitos, se protegendo, tentando pelo menos se proteger um pouco mais? Porque a gente comentava aqui fora, né, no off, que a gente vê bastante na imprensa, na mídia, muitos casos, né, e casos graves, inclusive. E acredito que levam um período até acontecer esse fato mais grave. É uma convivência que já existe há muito tempo e a sociedade, a pressão social, acho que pesa muito também sobre a mulher até ela tomar essa decisão, né? Que entra a família, entra a sociedade, preconceitos também. Vocês têm percebido isso? Tem aumentado? Como é que são os casos? Olha, o que a gente nota, a gente faz alguns levantamentos, né, de tempos em tempos, até para ter uma ideia. Se a gente for comparar o início desse ano, os primeiros meses com o início, né, do ano passado, a gente notou que houve um acréscimo, sim, um aumento no número de registros de ocorrência, né? Então, comparando os meses iniciais do ano, a gente nota que nos 2 primeiros meses do ano passado, em relação aos 2 primeiros meses desse ano, houve um acréscimo de 118 ocorrências. Então, isso é bastante, é considerável. A gente fica triste por um lado, por saber que a violência doméstica, ela aparenta estar aumentando, mas por outro lado a gente também analisa que a gente não tem como afirmar qual é o dado correto, se a violência está aumentando ou se as mulheres estão procurando mais registrar ocorrências. Então, a gente não tem como qualificar esse dado, né? A gente quantifica, mas qualificar dessa forma a gente já não tem muito como fazer. Mas a gente entende que isso é um dado
importante e relativamente bom no sentido de que as mulheres estão procurando o registro. A gente sabe que existe subnotificação, até porque nos nossos registros de ocorrência é muito comum a mulher dizer: ele já me agrediu antes, mas eu nunca procurei registrar, ele me ameaçava ou me ofendia e eu nunca registrei, agora que ele me agrediu eu resolvi registrar. Ou eu tinha dificuldades antes em sair desse relacionamento, não tinha condições financeiras ou apoio pessoal de uma rede de apoio para sair, para voltar para a minha cidade, por exemplo, mas agora que eu tenho, eu resolvi registrar. Então, isso é comum a gente observar nos nossos registros, né? E o que a gente também sempre diz quando a gente vai em palestras ou em cursos é que cada mulher tem o tempo dela. Né? Então, muitas não se percebem vítimas, demoram para se perceber, porque justamente ele é um ciclo que começa com, muitas vezes, não começa já com agressão física, começa ainda com agressões verbais, empurrões, e aquilo, para algumas pessoas, aparenta ser natural, ser comum, e as pessoas também não querem sair daquela relação, né? Tem muitos fatores envolvidos na violência doméstica. Então, a gente sempre diz isso, que cada mulher tem seu tempo, e a gente tem que saber respeitar esse tempo. E entender o ciclo e o tempo de cada mulher. Então, muitas realmente vão demorar para procurar o registro, vão demorar para procurar a medida, ou vão registrar, mas não vão pedir medida protetiva naquele primeiro momento, porque esperam uma mudança dentro do relacionamento, né? Então, a gente nota bastante esse tipo de situação. E a gente procura respeitar, porque a gente sabe que envolve muitos fatores, né? A dependência emocional, a dependência financeira, a questão dos filhos, a questão da família, ainda existe todo um aspecto cultural por forte, trás, né, forte, Thalita? muito grande. Então, isso tudo a gente tenta trabalhar também com os nossos policiais, com a rede, para que todo mundo se capacite e tente entender esse ciclo e essas questões que tem por trás. E, Jorge, eu queria também acrescentar, a gente vê muitas vezes em situações da delegacia que a mulher vem, registra, pede medida. Aí chega uma semana, 15 dias depois, ela retorna à delegacia, mas eu não quero mais dar andamento, porque ela se reconciliou, ela não quer mais a medida protetiva. Então, assim, mesmo registrando, existe a possibilidade e oscilações na vida dessa mulher, que ela resolve dar mais uma chance, reata um relacionamento, aí daqui a pouco vem e registra de novo o boletim de ocorrência. Tá? Então, a gente está sempre com as portas abertas para receber ela todas as vezes que ela precisar. Mas o nosso intuito, por isso que muitas vezes a gente encaminha da delegacia para o centro de referência, é justamente ela fazer uma avaliação e uma reflexão da vida dela, e do que ela tem dentro de casa, né, para ver as possibilidades que ela também tem fora, né? Então, é uma ajuda que ela precisa, porque ela está fragilizada nesse momento. Né? E, inclusive, né, justamente nesse ponto que tu fala, fragilizada, fica difícil dela ter uma contextualização, né, do que está acontecendo com ela. Eu acho que esse amparo psicológico também, diante de toda essa rede que tu falas, né, Carla, é muito importante. Mas quando ela chega na delegacia, vocês já com toda essa experiência, né, que chega no primeiro momento, conseguem fazer uma prévia, né, uma análise do que realmente essa mulher está passando, porque é algo sempre muito mais profundo, né, daquilo que está se apresentando ali na frente. É que, Jorge, na delegacia, a gente mostra os caminhos para ela, né? Ela faz o registro de ocorrência, mas o nosso foco é apurar a infração criminal cometida, né? Tá. Então, a gente vê daqui a pouco, mas eu tô em processo de separação, eu tô na dúvida, ou eu não sei se eu represento, não quero pedir medida. Então, a gente vê que às vezes ela chega confusa e a gente tem a gente já dá as orientações, os caminhos, que é procurar o centro de referência para mulher para fazer um atendimento psicossocial. Não é terapia individual, né? Porque isso demandaria muito mais serviços. Mas é uma conversa preliminar e também daqui a pouco encaminha para a Defensoria Pública para ela ver a separação, guarda dos filhos, divisão de patrimônio, porque muitas vezes os homens ameaçam na questão, não, mas tu não tem nada, tu vai ficar sem nada, né? Sim. Vamos supor, ela saiu de casa, é abandono de lar. Não é. Né, que aí diz que abandono de lar não vai ficar com nada. Não é verdade. Então, todas essas questões acessórias numa separação, né? Tu tem o crime, que é um fato mais grave, mas tu tem outras questões, família, patrimônio, que ela tem que tomar esses passos. Só que
claro, a gente percebe que ela, às vezes, desiste no meio do caminho, né? Eu acho que a pressão é muito grande, talvez, né, cara? Não sei se a sociedade consegue perceber. Eu acho que o próprio podcast, ele tem essa finalidade, porque eu já entrevistei mulheres, né, que sofreram e se separaram e sofreram agressões, e a gente tem uma certa bagagem nesse sentido. E a pressão social é muito forte, às vezes as coisas estão acontecendo dentro de casa durante muito tempo e nem os filhos estão percebendo isso, porque a própria mulher não deixa, justamente por essa construção familiar, e não acontecer isso que tu falou, do abandono do lar. Eu sou uma mãe irresponsável, eu tenho que ficar ali com aquele, né, companheiro sendo tratada dessa forma. É um pouco complicado também essa situação, né? E muitas vezes vem a própria dependência econômica junto, né, Jorge? Que é o que impede daqui a pouco, ele me ajuda a pagar a escola e eu fico em casa cuidando dos filhos, então existe uma certa limitação. E por isso que é importante ela buscar esse apoio na rede de apoio ao redor dela, né? Muitas não têm e acabam contando com o apoio da nossa rede do município. Por exemplo, muitas que resolvem sair de casa, registrar ocorrência, pedir medida, vão até sair a decisão da medida, até o agressor ser afastado do lar, vão para casa de um parente, de uma mãe, de um pai, mas às vezes ela não tem esse apoio. E aqui no município de Caxias, a gente tem uma casa de acolhimento para ela entrar com os filhos menores de 18. Né? Então, a gente tem como deixar ela no local seguro. E também existe uma rede nessa casa, eu digo, uma equipe multidisciplinar que também auxilia ela a ver que local ou que familiar pode acolher, que familiar que pode ajudar. Então, porque acaba acontecendo, às vezes, situação de emergência que ela não sabe para onde correr. Sim. Né? E aí a gente tem que dar esse suporte para ajudar ela nesse primeiro momento espera, tu tem que primeiro ficar viva para cuidar dos teus filhos, depois tu vê o resto, né? Tu já respondeu uma questão que eu ia trazer, porque isso, Thalita, também desestrutura. Claro. Né? Porque não é, tudo bem, você está protegida numa casa, tal, com toda uma estrutura, mas se tu trabalha, o teu emprego, a tua renda, a tua vida, quer dizer, tudo isso acaba desaparecendo, né? Sim, na realidade até os casos em que as vítimas optam por ir para casa de acolhimento, via de regra são esses casos em que ela não está vendo uma saída, né, nesse sentido. Precisa se manter em segurança e aí toda a rede faz esse movimento. Vai fazer um movimento de buscar uma escola mais próxima para as crianças, vai fazer um movimento de buscar, se a vítima não tem um trabalho, de buscar gerar essa independência até financeira dela, né, da vítima, e levando para fazer cursos, proporcionando, né? Oferecendo, por exemplo, cursos, ou existem empresas parceiras também em Caxias, empresas parceiras da rede que oferecem vagas para vítimas de violência doméstica. Então, tudo isso a rede, ela consegue articular. Mas sim, a vítima muitas vezes não sai do ciclo da violência também por conta disso. Porque tem a sua casa, tem a sua rotina, tem os seus filhos, né? Numa determinada escola, não quer se mudar, não quer também prejudicar os filhos nesse sentido. Às vezes não quer se expor também, né, Não Thalita? quer se expor, muitas vezes, para os familiares e para a sociedade, né, num rompimento de uma relação, porque ainda existe esse aspecto cultural. Já diminuiu muito, né? Mas ainda existe esse aspecto cultural. Então, por isso que a gente retoma nisso, né? Que cada vítima tem o seu tempo. E, às vezes, é uma situação grave que está acontecendo, que a gente visualiza, e ainda assim ela retorna para aquele ambiente violento, para aquele ambiente de agressão. E a gente não pode, não deve e jamais vai julgar essa vítima. Se acontecer novamente um fato e ela vier na nossa delegacia, registrar de novo, pedir uma medida protetiva de novo, ela sempre vai ser acolhida e tem que ser acolhida para que isso seja feito de novo. Porque, como a delegada Carla colocou, o ciclo ele se repete e é comum, né? É comum vítimas não terem nunca registrado, mas relatarem que já sofreram violência, assim como é comum elas já terem um procedimento aberto na nossa delegacia, em que elas reataram o relacionamento, né, pediram a revogação da medida e voltaram com aquele agressor, e aí perceberam que aquilo não mudou, né? Aquela relação não mudou. Por isso que a gente também sempre na rede, nosso grande objetivo, nosso grande sonho é que também os homens possam ser inseridos em programas assim, né? Porque, no fundo, a maioria das vítimas, o que elas gostariam era de uma mudança,
né? De voltar para aquela relação, porque existe um sentimento muitas vezes, mas uma mudança naquele contexto de violência, né? Então, só que o casal precisa querer, nesse caso, né? Realmente sair daquela situação de agressão. Então, é interessante. Mas quando o homem não quer, a vítima tem que procurar. E a gente oferece esses caminhos, né? Aqui no município, além da rede de proteção, o CRM encaminha algumas vítimas para vagas nas universidades, em que há terapia, daí individual, psicoterapia, né, individual para as vítimas, para que elas possam enxergar que são vítimas e sair do ciclo de violência, que é o que a rede consegue oferecer também. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você. Agora, em relação aos homens, Carla, tu comentou anteriormente que, dependendo do momento, ele é afastado, né, do lar, enfim. Em que momento isso acontece? Precisa ter a agressão física específica? Vamos supor, assim, uma perseguição, né? Ele fica telefonando toda hora, ela está trabalhando, ele não agride, não faz nada, mas ele está circulando com o carro, ele faz aquela pressão psicológica. Você consegue... eu não vou dizer prender, né? Porque é complicado de chegar a uma questão de chegar a prender o sujeito. Mas é um caso perigoso, grave, que pode vir a cometer alguma coisa, né? Foi boa essa tua pergunta, Jorge, porque é para estabelecer como que funciona. Né? A vítima chega na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência. Nesse momento é que ela pode solicitar medida protetiva, tá? Se ela optou por não solicitar, ela pode vir mais adiante no mesmo boletim de ocorrência solicitar, tá? Esse pedido dela é encaminhado para o judiciário. É o juiz que defere essa medida protetiva. Como a gente está restringindo o patrimônio dele, a liberdade dele de voltar para casa, de estar na sua casa, né? Isso é feito pelo juiz, é ele que afasta, tá? Aí vai o oficial de justiça intimar ambos da medida protetiva. Às vezes ele já sai por conta própria, mas se ele não saiu, tá lá na residência, o oficial de justiça vai lá, intima da medida protetiva e afasta ele de casa, tá? Havendo essa medida em vigor, que normalmente é de 6 meses, pode variar o prazo, se ele vier a descumprir, e ela tem que comunicar, registrar a ocorrência em todos os descumprimentos, ele continua me ligando, ele continua me perseguindo, é importante ela nos comunicar que a gente pode tomar uma medida mais gravosa. Não é suficiente a medida protetiva, ele continua descumprindo, ele continua te contatando ou te botando em risco, vamos daqui a pouco então pedir uma prisão preventiva, né? E havendo uma situação de flagrante de descumprimento de medida protetiva, a gente não pode arbitrar fiança em sede policial. Ele vai direto para o presídio. É uma situação mais técnica, mas é só para as pessoas entenderem. Tu não sai da delegacia com a medida protetiva. É o juiz que dá. Importante e é isso. importante comunicar sempre os descumprimentos das medidas para a gente saber até o quanto essa pessoa está respeitando ou não está nem aí para o sistema estatal. Perfeito. Né? E também é importante a vítima ter noção que, acontecendo a situação, estando naquela emergência, liga para a Brigada Militar no 190. Pode ser sim que caracterize uma situação de flagrante, né? Mas vamos supor, mas é por mensagem, é por e-mail que ele continua me contatando. Então vem lá, traz as provas na delegacia, vamos registrar um boletim de ocorrência e vamos ver o que a gente vai fazer a partir de então. Porque aquela medida não está sendo suficiente. O que a gente tem que parar são as situações de risco para ela. Perfeito. Então, e-mail e telefonema também levando para a delegacia, comprovando isso, porque claro, difícil às vezes, as medidas, né? que ela solicitar, se for proibição de contato, tem várias possibilidades, né? Afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato, tem várias medidas que ela escolhe quais que ela quer solicitar. E não tem uma que englobe tudo, não, Carla, pode pedir tudo, mas aí tem que ver o que o juiz vai dar. Então, a gente analisa o que o juiz deu
e o que a pessoa está fazendo, né? O que o agressor continua fazendo. Importante tu trazeres essas informações, porque acredito eu, quando a mulher chega da delegacia, que ela faz o registro, ela fez um registro. Depois tu tem todo um processo, quer dizer, tu não estás salva, não é? Tu precisa, através das informações, se a situação está grave, buscar maiores apoios, né? Com certeza. E a medida, como você havia perguntado, Jorge, ela pode ser pedida em qualquer uma dessas formas de violência, em qualquer um dos crimes, né? Não precisa ser um crime já mais grave, basta que ela demonstre que está acontecendo o crime, né, que ela registre a ocorrência e faça esse pedido, e o juiz vai analisar. Mas a gente pode fazer o pedido em qualquer um deles. Você deu o exemplo de uma perseguição, né? Então, o crime de perseguição, ele é um crime que ele se caracteriza de forma reiterada, né? Vamos pegar um exemplo, né? Criar um caso. Então, assim, um casal que se separa, mas aquele agressor, ele insiste, né, em manter o relacionamento. E a vítima já disse, a mulher já disse, não quero mais me relacionar contigo, não me contata mais. E ele continua contatando, mandando mensagens, indo na frente do trabalho dela, na saída do trabalho, passando reiteradamente na frente da rua dela, esperando na frente da rua, da casa dela, ela chegar do trabalho, né, de algum lugar, na frente da escola dos filhos, para vê-la, né, para esperar, para conversar, insistindo. Então, esse é um crime de perseguição. E sim, a mulher pode pedir medida protetiva nesse caso, porque justamente ela já tentou impor um limite, né? Ela já pediu, olha, não me contata mais, a gente não vai voltar, não quero mais essa relação, e ele continua insistindo. Então, é possível pedir a medida protetiva, é um caso, inclusive, bem emblemático, em que deve ser pedida a medida, né? Porque demonstra que essa pessoa, ela não está atendendo aqueles limites que já estão sendo impostos e está precisando de um limite maior, que é o limite da medida. E aí, a medida sendo descumprida, essa pessoa continuar... É comum, por exemplo, a gente recebe casos lá em que o agressor está mandando Pix, a vítima já bloqueou no telefone, já bloqueou em mensagens, no WhatsApp, nas redes sociais, o agressor começa a mandar Pix com mensagens, porque para tentar contatar a vítima de alguma forma, né? E aí a gente usa tudo isso como prova para caracterizar o crime da perseguição ou de um descumprimento. E aí ele pode ser preso. Havendo a necessidade, a gente vê que ele continua contatando e não respeitando a medida, a gente pode representar por uma prisão preventiva que vai para análise do juiz, aí com a ordem judicial a gente cumpre essa medida mais gravosa, né? Mas havendo uma situação de flagrante também, aí acontecendo a situação ali que consiga caracterizar a situação de flagrante, sim, aí a gente desloca todo mundo para a delegacia, a vítima, o agressor, e aí se analisa a questão. A sensação que a gente tem, cara, eu tô falando aqui como um leigo, né? Estou conversando com vocês, que são, como a gente fala na abertura do programa, pessoas que entendem do assunto, né? Não nós. Mas é que esse processo todo, ele parece um pouco lento para quem está sofrendo isso, né? Então, tu manda para o juiz e ele, por exemplo, vai assinar ali a medida protetiva. Quanto tempo leva isso, né? Enquanto isso, essa mulher ainda está exposta. Mas é bem válida a tua pergunta, importante, porque a lei, ela estabeleceu prazos, justamente por ser um caso de violência grave, em que, independente do tipo da violência, que pode ser uma violência moral, só verbal, né? Não importa o tipo da violência, a lei estabeleceu prazos. Então, nós temos o prazo de 48 horas para mandar para o juiz o pedido da medida, e o juiz também tem um prazo de 48 horas para deferir a medida. Então, e hoje tudo acontece, né? A gente pode dar o exemplo nosso aqui de Caxias e também do nosso sistema judicial, né? E acontece tudo muito rápido, porque é tudo eletrônico. Então, a gente registra a ocorrência e daí a nossa prática, enquanto Delegacia da Mulher de Caxias do Sul, é finalizar o registro da ocorrência e enviar o pedido da medida na mesma hora. Nunca fica para depois, nunca fica para 48 horas, né? Então, a gente já registra e já encaminha o pedido da medida para o juiz. E aqui em Caxias também, o juiz tem 48 horas para determinar isso, né? Esse afastamento ou as proibições de afastamento, de contato. Mas, na prática, isso acontece muito rápido. Né? Porque justamente por entender, a gente tem um sistema aqui em Caxias que funciona muito bem nesse sentido, por entender o quanto isso é grave e o quanto é necessário que seja feito rápido, né? De uma maneira rápida e urgente para manter essa vítima em segurança. E por isso, vamos supor,
É final de semana, daqui a pouco eu acho que o juiz vai demorar, tô com medo dele, ele fica rondando a minha casa. A gente tem uma maneira de proteger essa vítima que é com a casa de acolhimento, né? Então, a vítima está se sentindo muito insegura, não tem um familiar para onde ir, um amigo, um lugar para ir, ela precisa ainda resolver muitas pendências, a gente orienta e, né, a gente gostaria que, inclusive, as vítimas aceitassem a ir para a casa de acolhimento Viva Raquel, para que elas fiquem em segurança até que o juiz defira a medida protetiva, porque existe esse prazo de 48 horas, então o juiz pode, né, definir em até 48 horas. E aí, ela pode ficar, enquanto isso, na casa de acolhimento em segurança. Até porque essa situação provavelmente já está acontecendo há muito tempo, né? E de repente tu quer resolver ela de uma forma rápida, porque isso acabou evoluindo. E também não é assim, né? Aí tem todo um sistema, né, Sim. Thalita? E Jorge, sabe que eu já trabalhei em outros municípios, a delegada Thalita também, mas Caxias do Sul, tendo essa casa de acolhimento, é um dos poucos municípios que tem no estado essa casa de acolhimento. E tem se mostrado bem importante esse sistema de proteção daqui de Caxias e tem sido modelo para muitos outros municípios, né? Claro que no momento que ela registra ocorrência, a gente orienta, olha, isso vai para análise do juiz, depois você vai ser intimada, depois também tem que achar o agressor para intimar ele da medida. Então, procura ficar num local seguro. Se você não tem, a gente também tem aonde te colocar. Mas muitas não aceitam, né? E muitas querem voltar para casa. Mas a gente deu as possibilidades para ela, né? E aí, às vezes acontece justamente os casos mais graves, né? Vocês falaram anteriormente a questão dos registros, né? Pode-se fazer quantos registros a mulher quiser fazer, isso é livre, mas não, chega um momento que tu diz, opa, alguma coisa está acontecendo, ou a partir, digamos, eu estou chutando aqui uma quantidade, tu fez 4, 5 registros, não, peraí, tu estás com um problema, né? Tem que averiguar isso, ou como que funciona? Na delegacia, a gente faz uma lista das pessoas que registraram o boletim de ocorrência, a gente encaminha uma lista para o próprio centro de referência fazer essa busca ativa da mulher. Tá? Então, é importante essa busca ativa que o Centro de Referência para a Mulher de Caxias faz para acolher aquela mulher e chamar lá para o Centro de Referência para ter uma conversa. Vamos ver quais são as tuas possibilidades, né? O que tu está precisando, por que tu não está conseguindo romper. Então, e já teve várias situações da mesma mulher ter sido acolhida mais de uma vez, inclusive na casa de abrigo, né? Então, é comum isso também acontecer. Mas a gente vai esperando o momento dela, né? Até ela se reerguer, até ela criar coragem de fazer o rompimento desse ciclo. E assim a gente vai trabalhando. Sim. E esse momento dela que tu falas, Carla, é complexo, né? É difícil. Tem vários fatores. Vários fatores, né? Fatores econômicos, como tu comentou. Mas a mulher agora... E a própria criação, a gente não sabe o que essa mulher já passou. A gente não sabe qual foi o modelo de família. Tem muitas variáveis, né? E agora, dentro dessa questão, é importante também que a família, né, possa dar um apoio, né, para essa mulher, porque muitas vezes a gente percebe que a família às vezes não quer se envolver, né? Como é que a gente tem aquele ditado que é de briga de marido e mulher, não se mexe a colher, mas agora já mudou isso, né? Uma coisa muito mais séria. E a gente percebe, tem muitas situações que a vítima nos procura e ela diz assim, mas eu não posso contar com nenhum familiar, eles já cansaram de me ajudar. É o que a gente tenta também em palestras, em reuniões, até recentemente a gente participou de uma capacitação com o pessoal da Rede da Saúde, que é uma porta de entrada muito grande, né, para questões de violência, porque as vítimas conversam às vezes com os agentes de saúde, nas UBSs, contam a sua história, e assim como para a família, como você colocou, né, e o que a gente tenta sempre passar nas palestras, nas nossas conversas, para que ninguém desista nunca, né, dessas vítimas, como a família, né, a gente já desistiu, a gente já ofereceu ajuda 1, 2 vezes, a gente já acolheu, mas ela voltou e a gente desistiu. Então é isso que a gente tenta também conscientizar com esses espaços como aqui do podcast, com os espaços que a gente vai em palestras, de que
infelizmente é um ciclo e ele pode acontecer, né, reiteradamente, e que a família precisa estar consciente disso e não desistir, né, querendo ou não, o seu familiar, a sua filha, os seus netos dependem também desse acolhimento, e é necessário a gente entender que para sair de um ciclo de violência realmente pode demorar. Então esse acolhimento e essa ideia de que, né, a gente já fez o que podia, assim como nos serviços, né, para que não se julgue essa vítima nunca nos serviços de saúde, nos serviços, no próprio registro de ocorrência, no atendimento, em nenhum momento essa vítima seja julgada, porque ela está dando um passo é primordial para sair daquilo. E se ela for julgada, não for acolhida, e os familiares ou os serviços demonstrarem que tem esse julgamento e que estão desistindo dela, ela não vai, numa segunda vez, registrar, ela não vai procurar ajuda. Perfeito. Então, é bem importante que as pessoas, né, respirem fundo naquele momento, se desapeguem de todos os seus julgamentos, as suas tábuas de valor, do tipo, não, mas se fosse eu já tinha saído há muito tempo daquela relação. Mas se fosse eu já tinha me mudado, eu já tinha... Infelizmente, não é assim, cada né? pessoa tem uma maneira de ser, né? Uma vivência. E a gente não pode julgar e desistir daquela vítima, né? Daquela amiga, daquela vizinha, daquela... Porque é comum em briga de marido e mulher não se mete a colher. O vizinho ligou uma vez para chamar o socorro, né? Ligou para a brigada. Na semana seguinte estão brigando de novo. Não vou ligar. Liga. Liga sim, briga de marido e mulher, se mete a colher. Não precisa se identificar naquele momento, porque a brigada militar vai chegar no lugar, vai entrar, vai bater na porta, vai atender aquela ocorrência, o vizinho não precisa se identificar, se for necessário, depois a gente... pouquíssimos casos a gente precisa ir atrás do vizinho para um depoimento, são raríssimos os casos que é necessário, né? Outro canal bem importante que a gente não comentou é o Disque 100, né? Então, os vizinhos que às vezes estão... Vizinhos ou familiares, ou qualquer pessoa, né? A gente fala em vizinho porque muitas vezes os vizinhos, os amigos não querem se envolver, não querem aparecer, não querem, né, participar daquilo ali. E aí, o Disque 100, que é literalmente ligar para o número 100, né? Ou Disque 180, ele é um canal bastante efetivo, em que é possível fazer denúncias e eles chegam para nós com muita agilidade e nós verificamos aquela denúncia. Basta, claro, é importante, né, que tenha ali uma identificação mínima da pessoa, o endereço completo, um telefone ajuda muito mais, o nome completo também ajuda, mas se não, não sei o nome da minha vizinha, não sei o nome da minha colega de trabalho que está sofrendo violência, da minha vizinha, não sei o nome completo, posso denunciar? Pode no Disque 100, coloca o primeiro nome que você sabe, se souber o telefone, muito bom, senão o endereço já é suficiente para que a gente possa ir verificar essa denúncia, né? Porque é importante que a sociedade não desista, né? Que as pessoas não desistam dessas vítimas, das suas amigas, das suas irmãs, das suas filhas, né? E dos netos, muitas vezes, porque desistir daquela vítima é desistir de toda aquela família, né? É uma vida, é uma história, não é? Que às vezes se perde totalmente por conta, às vezes, de um apoio. De um apoio. Não, e até, Jorge, eu gosto muito de falar, pensando nos dados e vidas, para te ver a importância de que é esse registro de ocorrência e essa solicitação de medida. Se for ver das 87 vítimas de feminicídio consumado do ano passado, tá? 81,6% não tinha medida protetiva em vigor no momento do crime. E 57,5% não tinha registro de ocorrência anterior ao fato, né? Então, para te ver o quanto é alto, se tu for comparar ali pelo número de vítimas, o quanto é alto a incidência do feminicídio para pessoas que nunca procuraram a delegacia ou não tinham medida protetiva. Com certeza. E depois, investigando esses feminicídios, né, a gente sabe porque são estudos que são feitos, e os nossos também aqui, ouvindo os familiares, vizinhos, né, conhecidos daquele ex-casal, enfim, daquela vítima, é muito comum, e
quase que sempre o relato das testemunhas, enfim, de que já havia violência anterior. Então, na maioria dos casos não havia registro, não havia medida, mas havia violência anterior. E as pessoas ao redor sabiam. E as pessoas ao redor sabiam. E em algum momento, né, aquela vítima não quis registrar por inúmeros motivos, Sim. como a gente já mencionou aqui. Não quis pedir medida, mas ela foi vítima de violência. Né? Porque a gente sabe que o feminicídio, ele não é regra, mas geralmente ele é o último grau da violência, né? Porque o ciclo, ele é um ciclo, como a gente comentou, mas ele tem a espiral da violência, né? Então o ciclo, ele é contínuo das fases de lua de mel, tensão e explosão, mas também existe a espiral, né? Essa espiral é o escalonamento da violência que a gente costuma dizer. Então ela começa muitas vezes com uma violência mais leve, com a moral, a psicológica, depois ela cresce para as ameaças, ameaça de morte, perseguições, lesões, até chegar num feminicídio, né? Então, claro que não é a regra, mas na maioria dos casos é assim que acontece. E, Jorge, uma coisa importante que eu pelo menos percebi na minha prática é que a mulher vítima de violência doméstica, normalmente ela só vai registrar quando tem a lesão corporal. Perfeito. Ou quando aquela agressão ou aquela violência passa a atingir os filhos. Porque até então ela acaba suportando muito, mas quando começa a atingir os filhos é normalmente quando ela vai procurar. É complicado, né? É muito difícil essa pressão que fica em cima da mulher e a questão de identificar, eu anotei aqui, é difícil no relacionamento, talvez quando ele está começando ainda, e tem várias falas que traz, né? Uma brincadeira aqui, uma coisinha ali, mas identificar que essa pessoa, que esse companheiro pode ser um possível agressor. A gente abre para um campo, acredito eu, que difícil, né, Carla e Thalita, mas que as mulheres talvez tivessem que estar atentas aos seus relacionamentos, né? Isso em fase de namoro ou depois que está casada e a coisa vai se manifestando, mas enfim, é bem difícil isso, né? Claro, é que tem muita coisa pessoal. Vai conversar com uma amiga, talvez aquela amiga também esteja passando pela mesma situação e não identifique, né? Mas o bom seria ela conversar com alguém. Por isso que a gente indica o centro de referência, conversar com alguém para ajudar a identificar essas situações. Mas aí, conversa com uma mãe, com uma amiga, com uma colega de trabalho, mas será que isso é normal? Será que ele tá, né? E daqui a pouco, então quem sabe nós vamos procurar uma pessoa que saiba um pouco mais pra gente ver se tá acontecendo isso. E não tem problema, ela pode procurar também a delegacia para conversar, para ver se aquilo se enquadra em alguma violência. E também tem, daqui a pouco, se tá com uma decisão, daqui a pouco, de terminar o relacionamento, procura um advogado. Né? Também ele vai dar a orientação correta. Muitas vezes é uma relação que só é conflituosa, com atritos diários. Isso é comum, isso é natural acontecer, porque são pessoas diferentes, né? Mas quando aquilo começa a crescer e a trazer limitações e violências sutis, é que justamente é importante ligar um sinal de alerta. Então, já desde um primeiro momento, se há atritos, se há conflitos, vamos observar, vamos conversar com amigos, familiares, buscar ajuda, se forem pessoas que possam buscar terapia, né? Aí, quando aquilo começa a aumentar, o sinal de alerta deve começar, né, a piscar de uma forma mais... Eu acho que o principal é falta de respeito, né, dentro do relacionamento. Se tu começa a xingar, ofender, ameaçar, criticar a roupa que a pessoa veste, cada um tem desestabilizar a pessoa, cada um né? tem sua individualidade. Eu gosto de me vestir assim, não é tu que vai me fazer mudar, né? Perfeito. Então eu acho que esses sinaizinhos pequenos já dá para procurar ajuda. E esses agressores, às vezes, eles parecem que têm um controle, né? Conseguem ter um controle sobre a mulher na questão psicológica, que tu não é capaz, tu não vai consegue, conseguir emprego, tu não vai te virar sozinha. E parece, às vezes, que isso é tão forte que ela acredita, né? Eu já ouvi vários relatos disso, eu acreditava que não conseguiria fazer tal coisa, né? E aí fica sobre esse domínio, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, que força psicológica é essa que a mulher também não consegue perceber que está sofrendo isso, né? Passa a ser algo natural. Muito grande, essa força cultural, né? Cultural e psicológica em torno dessa desvalia que a mulher acaba se São muitos anos, né, de diminuição, e ela não se sente capaz sozinha. Isso. E não enxerga justamente, né? Que tá dentro de uma relação assim realmente violenta, né? Abusiva. Então ela se vê também dessa forma, né?
num Isso. lugar de desvalor. E aí, até ela entender isso, justamente ela precisa de muita ajuda. E a gente percebe que isso não tem relação, acredito eu, né? Vocês têm uma experiência com classe social, né? Que a gente vê na grande mídia aí artistas, né, atrizes Sim. passando por isso e falando de relatos que são, né, de todos os níveis, né? Sim, é muito comum. Na verdade, no nosso dia a dia, nos registros, né, é comum. Tem pessoas das mais diversas classes sociais, profissões, meios, né, culturais. Então, a violência doméstica é um tipo de violência que não escolhe, né? As pessoas brincam, né? Ela é muito democrática, porque justamente ela atinge qualquer vítima, qualquer família. Nacionalidade, que a gente vê que tem estrangeiros aqui em Caxias também, que também tem situações de violência doméstica. Bem grave isso. Bom, nosso tempo é curto, né? Eu quero pedir para vocês, então, que vocês dão palestras também, né? Participam de palestras. Que recado vocês podem deixar para as mulheres, né, que estão acompanhando o podcast, não só para as mulheres, mas para todos, né? Acredito que os homens também precisem, né, se evoluir um pouco mais e participar de encontros para evitar esse tipo de coisa. E nós estamos numa sociedade que a gente espera que mude, né? A gente sabe que vai demorar, mas que mensagem vocês podem deixar aí para os nossos internautas? Eu começo? Pode Carla. Eu gostei, Jorge, porque a gente não está debatendo só entre mulheres. Por isso que eu gostei de você ser o nosso debatedor hoje. Porque a gente tem que trazer o homem para essas questões. Às vezes eles pensam, mas isso é besteira, isso é coisa de mulher, né? Não, a gente, é conscientização, é mudança de visão. A gente tem eu digo, é um racismo estrutural pela mulher, né? Eu digo racismo de diversas formas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar desde escola, desde educação em casa, né? E daqui a pouco tá tendo essa dificuldade, então vamos fazer uma terapia, ou vamos tentar mudar um pouquinho, vamos tentar abrir um pouco a mente pra gente ver o que a gente pode, se a gente quer salvar o nosso casamento, né? Vamos lá, vamos tentar alguma outra forma. Então, o que eu posso dizer é que se alguém precisando do nosso auxílio, a nossa delegacia, ela fica ali na diagonal do Manha Bosco, né? Ali na praça. E o nosso telefone é o 3220-9280. A gente funciona no horário de expediente. Fora do horário de expediente, e 24 horas ao dia também, tem o plantão da Polícia Civil lá em cima no Jardim América, que é na Rua Irmão Miguel Dário, 1061. Então, sempre que precisar, tem delegacia de polícia disponível aqui em Caxias. E para qualquer lugar que for se locomover ou for buscar ajuda ao abrigo, ela pode fazer o registro de ocorrência nas delegacias do local que estão. Tem também a delegacia online, que também é um canal que ela pode fazer o registro e depois, se ela quer solicitar medida protetiva, só vem depois na delegacia. E a gente tem, no nosso município de Caxias, eu acho que é uma referência da questão da rede, que eu já bati várias vezes aqui no nosso assunto, né? Mas assim, a gente tem uma promotoria especializada, né, nessa parte de violência doméstica, um juizado da violência doméstica, é tudo interligado e a gente faz reuniões mensais, né? De como fazer esse fluxo fluido, o que é necessário para melhorar a rede. Então, a gente tem o juizado da violência doméstica, a prefeitura ali no 3º andar tem o centro de referência, que é esse atendimento multidisciplinar ali. E também tem os serviços das universidades, o serviço de assistência judiciária gratuita, a defensoria pública, que também pode auxiliar, né? Então, qualquer portinha que ela bater, ela vai ter o direcionamento correto. Perfeito, obrigado, Carla. Thalita. Só aproveitando o gancho, além da Brigada Militar e do Disque 100 e do Disque 180, né? A Brigada Militar é super efetiva no atendimento, a gente sabe que é até prioridade para eles, né? O atendimento dos casos de violência doméstica que estão acontecendo naquele momento emergencial, né? Um flagrante de uma situação. Então, o 190 é super efetivo e vai ser sempre deslocada uma guarnição para aqueles fatos, né? E tem a patrulha, E a patrulha Maria da Penha, que também atende com prioridade, fiscaliza as
medidas protetivas das vítimas que já tem, mas também atende casos novos que aconteçam em que haja necessidade de ser deslocado, né? O meu recado, assim, é primeiro de agradecimento, né, pela acolhida, pelo espaço. A gente sempre valoriza e faz questão de estar presente. Você falou no início, né, que a gente sabe que o nosso horário é corrido, mas a gente faz questão porque a gente quer trazer a informação e estar presente nesses espaços que a gente sabe que vai atingir, né, vamos conseguir atingir alguém, levar a informação. Então, para nós é super valoroso e a gente agradece muito. E as mulheres e homens, né, que estão nos ouvindo, é dizer isso, né? Buscar ajuda hoje em dia com também as redes sociais, a internet, enfim, como um todo, né? A informação está muito disponível. Então, hoje, se a mulher jogar ali no Google, sou vítima de violência doméstica, ela vai achar uma informação, né? Ele me ofende, será que é uma relação abusiva? Vai ter artigos, vai ter livros, vai ter podcasts, né? Muitos, então tem muita informação disponível e é importante que se possa buscar essa informação para desconstruir, para que a gente mude isso no aspecto cultural e social das motivações, para daqui algumas gerações a gente ver esses números diminuírem, né? E Jorge, assim, ó, a gente tem toda essa rede e esse serviço no município, mas se ela não der o passo, se ela não resolver romper com esse ciclo de violência e ela não tomar as atitudes, tomar as rédeas da situação, ela não vai sair. Né? Então, a gente sempre diz, a gente te dá o caminho, mas quem tem que decidir, que tem que tomar os passos é você, né? Então, você tem que ver o que você vai querer. E, de repente, não ficar presa ao sistema e mas sim e a sua colocar vida, também né? a responsabilidade para ela. Não só reclamar, porque a minha família não me ajuda, porque aquele serviço não me acolheu bem. Não, Muito só um bem. pouquinho. Presta atenção no que tá acontecendo. A gente tá te dando o caminho, mas tu também tem que dar teus passos. Perfeito. Né? Delegada Thalita, delegada Carla, muito obrigado pela presença. A gente que agradece, né? Tentamos marcar essa entrevista aqui várias vezes devido à demanda de vocês, ao tempo, à correria, mas agradeço a participação, acho que foi super importante, né? Espero que, com certeza, vá ajudar muitas mulheres e muitos homens também a refletir um pouco mais sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o seu relacionamento. Muito obrigado. Obrigada. Você conferiu mais um episódio do UXPlay Podcast. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e compartilhar o conteúdo. Os programas estão no YouTube e também no Spotify ou no @UXPlay, no Instagram, no TikTok, no Twitter, que agora é X, e também no Facebook. E agora você acompanha também na rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo!